Olá, tudo bem com vocês? É a professora Edilane aqui. Hoje nós iremos falar sobre um gênero textual muito utilizado, veiculado nos meios de comunicação, que é o relato pessoal. Então, o relato pessoal é essa modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou um acontecimento que é marcante na vida da pessoa que está contando, certo? Esse tipo de texto, nós podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Lembrando que, por se tratar de uma narração, então ele irá apresentar o tempo e o local de maneira bem marcante, bem definida, né? O tempo e o espaço, certo? E também temos que lembrar que o personagem, que é o narrador, ele também participa da história e é o protagonista dessa história, podendo assim os outros personagens entrarem em seu relato, porém como personagens secundários. Então, a gente precisa notar que, além de ser apresentado como um texto narrativo, essa tipologia textual, ela também pode ser apresentada como descritiva, podendo assim descrever personagens, descrever local, objeto. Então, de acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, também pode ser adotada uma linguagem formal quanto informal. Então, o que eu preciso saber? Que o relato pessoal, ele pode ser escrito e também pode ser oral. Como eu havia dito, os meios em que o relato pessoal, eles são veiculados são os meios comunicativos, como, por exemplo, jornais, revistas, livros, na internet, redes sociais e por aí em diante. Agora nós vamos falar sobre a estrutura que é adotada no relato pessoal. Então, ela não segue uma estrutura fixa, porém ela deve apresentar alguns itens para que a gente possa compreender e saber que se trata de um relato pessoal. Esses itens essenciais, né, como por exemplo, quais são as pessoas envolvidas ali naquela narração, naquela história, o fato a ser narrado, o tempo em que aparecem, né, esses acontecimentos, que é o quando, o local em que é apresentado, em que ocorre aquele acontecimento, o como que é a maneira como aquele acontecimento, aquele fato, ele se passa, e também o causador daquele fato, que é o porquê. Pode apresentar título ou não, né? Mas o título, ele refere ao tema a ser abordado ali naquele relato pessoal. O tema, é importante definir o tema, que é o assunto, né? Então, a pessoa, pode ser uma pessoa, seja um evento que ocorreu, uma fase da vida, uma conquista da pessoa, mas tem que ser atrelado aí a esse tema, a esse assunto. A introdução, normalmente, ele aparecem as principais ideias, né, que a pessoa ela quer relatar. É possível encontrar também o local, o tempo, as personagens ali envolvidas nessa narrativa. O contexto é a utilização dos tempos verbais, seguindo aquela máxima de que, por se tratar de um relato pessoal, devem ser apresentados em primeira pessoa e no passado. Eu cantava, eu falava, passeava, corria, certo? Segue aí essa dica importante.
Personagens, como eu já havia falado, podem ser referidas uma vez importantes naquele relato, mas serão sempre personagens secundárias, porque o protagonista é a pessoa que está relatando o acontecimento que ocorreu com ela. Certinho? O desfecho agora, o desfecho é uma conclusão. Então, é importante, é extremamente importante pensar numa conclusão para o seu relato. Então, agora eu vou ler um relato para que vocês tenham conhecimento como que é feito um relato e como podemos detectar, saber que aquele tipo de texto se trata de um relato. A família da minha mãe é Pernambuco, mas ela tinha origens mais ancestrais, cearenses, mas a família toda era de Pernambuco. E do meu pai? O meu pai era de uma família de usineiros pernambucanos. E eles, quando vieram aqui para o Rio, quando saíram de Recife, vieram para o Rio para tentar uma nova vida.